Boa noite, bem-vindos ao Covid-19 nesta segunda-feira, dia 13 de abril, dia em que ficou a saber-se a existência de mais um caso de uma pessoa infectada com Covid-19, desta vez no concelho do Fundão. Esta notícia será daqui a uns minutos já explicada pelo José Furtado. Ele vai entrar aqui neste diário precisamente para falar desse e dos outros casos que se estão a registar também no país e na vizinha Espanha. Vamos ao noticiário do dia para dizer que a Páscoa entrou em casa nas últimas horas. A operação Páscoa em casa termina precisamente hoje à meia-noite e nas últimas horas a GNR esteve na Estrada Nacional 3, na saída de Castelo Branco para a localidade de Retacho. O capitão Marco Ferreira explicou ao Reconquista o papel da Guarda precisamente neste período. O âmbito desta operação tem duas dimensões, ao fim e ao cabo, uma dimensão pedagógica que tem vindo a ser levada a cabo desde o início do atual estado de emergência, em que se pretende aconselhar e esclarecer os cidadãos e os condutores que circulam, e uma dimensão de fiscalização em que o que se pretende é verificar e fiscalizar se realmente os pressupostos para as pessoas circularem e os pressupostos do cumprimento das medidas excepcionais do atual estado de emergência estão a ser cumpridos. Nomeadamente a questão da deslocação entre concelhos, quais é que são Exatamente. as obrigações que têm que cumprir neste momento? Exatamente. Neste período da Páscoa, dia 9 a dia 13, foi determinado que era proibido circular entre concelhos ou fora do concelho de residência habitual. Esse é um dos pressupostos em todos que nós estamos a verificar. E o que acontece é sempre que esse pressuposto não é verificado, a pessoa é notificada que deve regressar ao seu concelho de domicílio e, no caso de não cumprir o que está previsto nessa notificação, é comunidade do crime de desobediência, essa pessoa é tida por desobediência. Acabamos de ouvir Marcos Ferreira, e não Marco Ferreira, como eu tinha referido há momentos. Ele é o comandante do destacamento de trânsito da GNR. Dizer também, ainda sobre esta matéria, que a partir da meia-noite de hoje mantém-se a vigilância, embora com regras menos apertadas do que aquelas que foram registadas nos últimos dias. A partir da manhã não existe esta proibição de deslocamentos entre concelhos, no entanto, o dever especial de precaução e de proteção continua a existir e são desaconselhados qualquer tipo de deslocamentos desnecessários dos cidadãos por forma a evitar a propagação daquilo que é o vírus que está a assolar agora o nosso país e o mundo. O Covid-19 veio também mudar a maneira como as autoridades abordam os cidadãos. Os procedimentos são aqueles que são os aconselhados pela Direção-Geral de Saúde, tudo o que é precaução a nível de equipamento e a nível de distância e da forma como devemos abordar o condutor. De resto pedimos documentação, verificamos o local, neste caso e por este período da residência do condutor, mas de resto tudo o que é fiscalização geral, porque aquilo que é a nossa atuação e a nossa missão geral continua a existir mesmo durante este período. Esta operação Páscoa em Casa termina esta noite, como comecei por dizer. O Reconquista acompanhou precisamente esta tarde a GNR na Estrada Nacional 3, à saída da zona industrial de Castelo Branco. Ainda a propósito das forças de segurança, dizer que o PSD está preocupado com a proteção que é feita precisamente às forças de segurança. Ora, Cláudia André, a deputada do PSD eleita por Castelo Branco, é uma das subscritoras de uma pergunta ao Ministro da Administração Interna sobre a ausência de equipamentos de proteção individual adequados às forças de segurança nas esquadras do distrito de Castelo Branco. O PSD mostra-se apreensivo com o caso de infecção do comandante da GNR da Sertã, afirmando que os militares que estiveram com ele, e passo a citar, não realizaram testes de despistagem à Covid-19. Fim de citação. Para os social-democratas, neste caso do destacamento territorial da Sertã, da GNR, evidencia com toda a força fragilidades e coerências. Relativamente aos números do dia, como eu há bocado comecei por dizer, foi registado mais um caso no Fundão, mas o José Furtado vai estar aqui connosco para nos dar todos os números desta segunda-feira, dia 13.
Olá, boa noite. O Hospital Amato Lusitano não registrou nenhum novo caso de Covid-19 nas últimas 24 horas. Foi a informação que o Reconquista confirmou ao meio da tarde desta segunda-feira junto da diretora clínica do hospital, Eugénia André. Sendo assim, aquela unidade hospitalar tem internadas 2 pessoas por Covid-19, um homem de Castelo Branco e também um homem natural do concelho de Proença Nova, que foi o primeiro a dar positivo e que está então no hospital Albicastrense ainda internado. Em casa, internado em regime de hospitalização domiciliária, continua a senhora que recentemente recebeu ou deixou o hospital de Castelo Branco. Em isolamento social de quarentena estão então outros 3 casos positivos que já vêm sendo noticiados nos últimos dias. Na última semana, aliás, ou seja, 2 na Sertã e 1 em Vila Velha de Ródão. A crescer estes números está também o caso do comandante da GNR da Sertã, que se encontra em isolamento social e que também está a ser acompanhado pela equipa de saúde da Guarda Nacional Republicana. Neste momento são 3 as pessoas que estão em domicílio, em regime de ambulatório, à espera do resultado de testes efetuados nas últimas 24 horas, apurou o Reconquista junto da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Desde que esta crise pandémica teve o seu início na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, e foi informações também já recolhidas hoje, foram já efetuados testes a 616 pessoas, testes PCR, que são testes mais rigorosos que os chamados testes rápidos, sendo que algumas delas aguardam ainda pelos resultados. Hoje, a novidade é mesmo o que se passou no Fundão, há um segundo infectado naquele concelho. A informação que foi confirmada à Rádio Cova da Beira pelo Presidente da Câmara Municipal de Fundão, Paulo Fernandes, que explica também os contornos deste caso. Esta manhã, um jovem de cerca de 25 anos, de uma freguesia rural do nosso concelho, acabou por se confirmar um positivo. O jovem em causa estava em isolamento profilático declarado pelas autoridades de saúde já há várias semanas, por estar sobre acompanhamento e vigilância, dado ser suspeito de uma possível cadeia de transmissão de um caso positivo que aconteceu num outro concelho da nossa região. Apesar do jovem não ter qualquer tipo de sintoma, sem ser um caso assintomático, de facto veio-se confirmar o positivo. O jovem está bem, mantém-se na sua habitação, na sua casa, e, evidentemente, o facto de ter estado em isolamento profilático é algo muitíssimo positivo. A atitude das nossas autoridades locais de saúde foi essencial para, evidentemente, reduzir agora tenham sido riscos de contágios dentro daquilo que são as relações sociais deste novo caso, desta nova pessoa, e nesse sentido, claro que assinou-se os protocolos, foi verificar, mesmo assim, se os poucos contactos que possam ter havido nestas últimas semanas, e as pessoas estão a ser todas informadas dessa questão, e apesar de serem relativamente muito poucos os contactos que até agora foram apurados, obviamente haverá agora nas próximas horas um conjunto, obviamente, também de testes preventivos que, assim, os protocolos irão ser realizados. Declarações do Presidente da Câmara Municipal do Fundão à Rádio Cova da Beira sobre este caso que foi hoje confirmado no Concelho do Fundão. É o segundo naquele concelho. Covilhã continua a liderar no distrito de Castelo Branco o número de casos, com 5 casos. É, aliás, o único concelho que aparece na lista oficial da Direção-Geral de Saúde, já que abaixo de 3 casos não há referências a concelhos na lista por razões de confidencialidade, diz a Direção-Geral de Saúde. Aliás, a Ministra da Saúde já teve que vir explicar nos últimos dias precisamente o porquê desta maneira de organização da lista. Esta lista da Direção-Geral de Saúde, que corresponde a 81% dos casos comunicados pelos médicos ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, e a DGS sublinha que quando os casos confirmados por concelho são menos de 3, não são apresentados por motivos de confidencialidade.
Ora, esta é uma nota de rodapé de um relatório que hoje foi conhecido, mais um, que diz que o número de mortes por Covid-19 em Portugal chegou nas últimas 24 horas aos 535, de acordo com o Boletim Oficial da Direção-Geral de Saúde, 535 valor acumulado. Há 16.934 casos de infecção confirmados e 3.264 que aguardam o resultado dos laboratórios. O número de casos recuperados é de 277 e há 26.989 pessoas que estão a ser vigiadas pelas autoridades de saúde. Esta é a situação em Portugal neste momento. Aqui ao lado em Espanha, como sempre também um olhar que fazemos nestas edições do Covid-19 diário, há 2.658 infectados na Extremadura, um total de 511 curados e também de 321 mortos. São mais 9 mortes nas últimas 24 horas. Em resumo, pode dizer-se que na Extremadura aumentaram as altas, também baixou o ritmo de contágio, mas continua o ritmo de falecidos. Em 24 horas há mais 30 pessoas curadas na Extremadura e Cória, que fica aqui mais perto, tem 11 mortes, a última das quais nas últimas 24 horas, quando faleceu um homem de 71 anos. Terminamos, como sempre, com os dados vindos de Espanha, no seu todo. Há 169.496 infectados, assim é que é. Também 64.727 curados e um total, neste momento em Espanha, já de 17.489 mortes. Ouvimos José Furtado com os números do dia relativos à pandemia de Covid-19. Mudamos agora de assunto para dizer que a Cáritas Interparoquial de Castelo Branco vai doar computadores aos alunos do Politécnico. A Cáritas Interparoquial está a promover, para isso, a realização de uma campanha nacional de recolha de equipamentos informáticos, novos ou usados, que permitirão ser utilizados por estudantes do Instituto Politécnico de Castelo Branco, com maiores ou menores dificuldades financeiras. Não é uma entrega generalizada de material informático, é apenas para aqueles alunos que forem considerados com necessidades. Ora, esta iniciativa é promovida pela Cáritas, como eu disse, em parceria com a Câmara Municipal de Castelo Branco, a Freguesia de Castelo Branco, a Associação de Informática também de Castelo Branco e conta, obviamente, também com a parceria do próprio IPCB. Com tudo isto, pretende-se a recolha de computadores portáteis, desktops ou tablets a título de doação para utilização por estudantes que manifestem junto dos serviços de ação social do próprio IPCB a necessidade de recurso a este tipo de equipamento. Para isso, ou seja, para quem pretende aderir a esta campanha entregando esses materiais, deve requerer-se o preenchimento de um formulário online de forma a melhor realizar a gestão do equipamento recepcionado, que integra também este equipamento, a identificação da pessoa ou entidade que faz a doação, o número e tipo do equipamento a doar e a manifestação da vontade em realizar esse tipo de entrega. Ora, as entregas devem ser efetuadas para a morada da Cáritas Interparoquial de Castelo Branco. Por outro lado, os estudantes devem estar registados. Os estudantes que, obviamente, depois vão beneficiar deste trabalho devem estar registados nos serviços de ação social do Instituto Politécnico de Castelo Branco, precisamente para que aquelas pessoas que entregam os equipamentos tenham a certeza absoluta de que eles chegam a quem devem. Ora, continuando a falar deste atual estado de pandemia, dizer que o Presidente da Câmara Municipal de Proença Nova testou negativo ao Covid-19 depois de ter estado em contacto com o comandante da GNR da Sertã, que está, como também se sabe, infectado por esta doença. Ora, o anúncio foi feito pelo próprio João Lobo na sua conta do Facebook. O Presidente de Proença está há vários dias em quarentena e na mensagem publicada esta segunda-feira, precisamente na rede social, informou que o teste deu resultado negativo como era expectável. João Lobo agradece, ainda assim, as várias palavras de amizade e preocupação que recebeu e pede às pessoas que cumpram os comportamentos defensivos aconselhados pela Direção-Geral de Saúde. O Presidente da Câmara Municipal de Proença deixa ainda uma palavra de apreço a todos aqueles que continuam na rua para que as pessoas tenham acesso à saúde, mas também à limpeza, ao socorro, à luz, à água, às comunicações ou até à informação. Terminamos hoje com uma notícia de Penamacor. Hoje é feriado municipal em Penamacor, naquele concelho, mas a Romaria de Nossa Senhora do Incenso foi cancelada precisamente devido à pandemia. A alternativa foi a transmissão da missa pela internet e pela rádio, o que aconteceu precisamente esta manhã.
A Senhora do Incenso é a primeira grande romaria desta zona a ser cancelada. O mesmo, como também já anunciámos aqui nos nossos diários, vai acontecer com a Senhora do Almortão e com a Senhora de Mércoles, aqui em Castelo Branco. Continuem a ser responsáveis, sigam as indicações da Direção-Geral de Saúde e da nossa parte, até amanhã, se Deus quiser.